E aí, pessoal, tudo certo? Então, na aula de hoje de sistemas de manufatura, a gente vai fazer uma pequena introdução sobre automação e controle, tá? Então, a gente vai basicamente fazer um apanhado geral do capítulo 4 do livro do Groover, tá? Que está dividido em 3 seções, que são a forma com que esse autor tentou organizar, né, uma explicação do que é automação e controle. Claro que para quem já viu um pouco mais de automação, já fez uma disciplina de introdução, né, são conceitos similares, algumas coisas são vistas de um outro ponto de vista, de outra perspectiva, mas a gente vai falar de um apanhado geral desses conceitos de automação e controle que a gente utiliza, né, na nossa prática dentro da engenharia de controle e automação. Então, o livro do Groover está dividido em 3 seções: elementos básicos de um sistema automatizado, onde ele fala sobre energia, sobre programa e sobre sistemas de controle. E ele fala também de algumas funções avançadas da automação e os níveis de automação. Então, a gente vai falar um apanhado geral sobre esses 3 temas aí. Então, dentro aí de um sistema de manufatura, de um sistema de produção, a automação e as tecnologias de controle são uma parte, né, desses sistemas, né? Essas tecnologias estão em contato direto aí com as operações de manufatura e montagem, né? Então, aqui a gente tem essas tecnologias de automação e controle tocando aqui e ligadas, né, aos sistemas de manufatura ali, onde tem algumas configurações, algumas trocas, algumas coletas de dados que são realizadas dentro da fábrica. Então, quanto aos elementos básicos, pessoal, primeiro é importante a gente definir o que é automação, tá? E essa é uma definição bem comum e é importante que a gente trabalhe com ela, assim, de base, né, para esses conteúdos de manufatura e da engenharia. Que a automação é a tecnologia ou as tecnologias ou sistemas que a gente vai utilizar pelas quais um processo é realizado sem assistência humana. E aqui processo, pessoal, não necessariamente é um processo industrial de fabricação. Pode ser um processamento de dados, por exemplo, que acontece num banco, nas operações bancárias, numa operação de operações com dados também podem ser automatizadas, né? E operações na bolsa de compra e venda de ações também podem ser automatizadas, né? Então é toda aquela tarefa que é realizada sem assistência humana, ou que se busca que ela seja realizada sem assistência humana. Isso seria o conceito de automação. E quais são esses elementos, então? Nessa figura a gente tem os elementos que compõem o que seria a automação, né? Energia, um programa de instruções, que seria um programa que vai ser executado e vai sequenciar as operações, o processo que tem que acontecer, e o sistema de controle, então, que vão ser os equipamentos, né, e sensores, atuadores, no caso de processos industriais, que vão realizar, né, o controle e atuar nesse processo para que ele aconteça com a melhor qualidade possível, né, e atenda aos requisitos de produção. Então esses seriam os 3 elementos principais, né? Energia, programa de instruções e o sistema de controle. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e quais conceitos estão associados a cada um. Quanto à energia, né, pessoal? Energia é aquele recurso que é utilizado nos processos para fazer a conversão, né, para fazer aquelas operações de produção que a gente falou na aula anterior, para fazer a movimentação dos materiais, para fazer aquecimento, para fazer mudanças, né, nos parâmetros de processo, nos atuadores, né, ligar os motores, tudo isso é energia que é necessária, né? Então, a energia ela é um dos elementos principais para fazer um processo industrial. E geralmente essa energia dentro dos processos industriais ela é de 3 tipos. Primeiro, a eletricidade, tá? Que ela é disponível a um custo moderado, ou seja, é uma energia que está bem disponível. Ela é facilmente conversível, isso quer dizer que a gente consegue pegar uma tensão e transformar em outra, pegar uma tensão em corrente alternada e transformar em corrente contínua e vice-versa, né? E com ela a gente consegue também fazer toda a transmissão, né? Pensa em todas as comunicações usando redes, todas as trocas entre CLPs e sensores e atuadores é feita de maneira a partir da eletricidade, né? Também tem a questão de poder usar baterias, usar geradores, que muitas empresas têm geradores, né?
e também energias renováveis. Então hoje a eletricidade é o que tem tocado a maioria dos processos, mas a gente tem também em vários processos aí o uso de energia hidráulica, né? E energia pneumática, né? Ar comprimido e óleo comprimido, né? Ou algum fluido comprimido, onde a gente vai ter sempre um compressor, né? Algum dispositivo que vai acumular essa energia, quase como se fosse um capacitor, e a gente vai usar, né, através das tubulações ali para acionar pistões para movimentar alguns dispositivos também. Então essas são as 3 principais fontes de energia hoje nos processos, tá? Outra coisa que os processos vão ter, né, ou que os sistemas de automação vão ter, é um programa de instruções, que seria basicamente uma lógica sequencial que vai usar entradas, no caso botões, estados de sensores, leituras de potenciômetros, de sensores de temperatura, e a partir disso desenvolver, executar uma lógica, né, de combinacional, uma lógica que vai usar aí uma série de temporizadores, contadores, para acionar saídas numa sequência determinada. Então, basicamente qualquer sistema de automação pode ser visto como uma série de entradas e saídas, e essas saídas elas têm que ser ativadas dependendo do que tu quer fazer no processo, dependendo da lógica e do sequenciamento. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre isso, o que são entradas e saídas em geral. Mas aqui a gente tem um exemplo de um programa em Ladder para CLP. Ladder é uma das linguagens, né? Existem 5 linguagens em geral que são usadas nos CLPs, que são padronizadas. Ladder é uma delas. Tem uma outra linguagem que é a ST, que é texto estruturado, que ela vai ser basicamente uma programação quase como uma linguagem C, um BASIC, outra linguagem, onde tu vai fazer linha a linha as operações que tu quer executar no sequenciamento, né? Aqui tem um exemplo até do Isagraph, que era um simulador de CLPs, que era usado assim para estudo e para fazer simulações antigamente. Ele ainda existe, ainda funciona para alguns sistemas operacionais antigos. Mas essa seria uma das outras linguagens do CLP. E o que a gente tem aqui, por exemplo, também um programa de instruções que a gente pode pensar nos códigos G que a gente utiliza numa máquina de CNC, né, para fazer furação, fresagem, onde a gente transforma a nossa peça que a gente quer usinar, ela vira uma sequência de pontos e operações que a gente vai executar no CNC. Então, isso seria um exemplo de um programa de instruções, né? Então, o programa, pessoal, ele vai ser um conjunto de comandos que vão sequenciar as operações num ciclo de operação da máquina e detalhar, né, o que tem que ser feito em cada passo, o que tem que ser lido, o que tem que ser acionado. E, geralmente, esse programa vai ter o quê, pessoal? Uma lógica que vai criar uma sequência de operações. Pode ter cálculos e operações aritméticas, comparações, né, entre 2 valores, entre 2 variáveis, temporização e contagem de eventos, né? Por exemplo, se a gente estiver contando caixas que estão passando numa esteira, né? Então, geralmente esses programas vão ter algum tipo de mecanismo de contagem também para ver quantas vezes a máquina já fez a operação dela, o ciclo dela, né? Além disso, a gente vai usar esse programa para controlar e monitorar variáveis. Então, por exemplo, se a gente estiver medindo temperatura, né, num tanque, a gente pode usar essa própria lógica para fazer o controle, né, para manter essa temperatura dentro de um valor e monitorar os sensores e condições do processo. Isso seria o programa básico, né, que ele vai gerenciar as entradas e saídas para executar as operações. Esse programa vai rodar, então, aonde, pessoal? Em CLPs, geralmente é o que mais se utiliza para automação industrial. Sistemas de controle distribuídos, que na verdade são redes que têm vários CLPs, a gente vai falar desse conceito daqui a pouquinho. Pode ter um microcontrolador, pode ter um Arduino, pode ter um PIC, pode ter um Atmega, né, que está dentro de um hardware ali específico, que está executando uma lógica que foi programada nele. Pode executar num CNC, pode executar num PC industrial também, né? Às vezes um sistema supervisório tem algumas lógicas que ele pode executar, pode ter um script. Então esse programa pode rodar em vários lugares ou vários programas coordenados entre eles. E quando a gente tem um processo discreto, né, pessoal, que é um processo de uma máquina que realiza uma operação numa peça e depois termina, geralmente esse programa é executado a cada ciclo. O que é um ciclo? É uma entrada de uma peça que ele vai fazer uma operação, né? Então isso seria um ciclo. E esse programa fica repetindo toda vez que uma peça chega ali e alguém aperta um botão para
fazer essa operação que a máquina executa. Já num processo contínuo, pessoal, o processo contínuo é aquele onde a gente tem, né, aquelas variáveis de temperatura, pressão, e a gente quer controlar essas variáveis que mudam no tempo, né? Então aqui geralmente a gente vai ter loops, né, de controle em malha fechada, um controlador, um algoritmo de P&D, um algoritmo ali que executa um controle periodicamente no código, tá? Então são várias abordagens que a gente pode ter aí de como programar esses sistemas. O que mais é importante, pessoal, quanto ao programa, tá? E é uma das coisas principais. Antigamente, quando uma empresa desenvolvia um produto e montava a linha de produção, lá na década de 60, 70, eles montavam os quadros elétricos todos pensados para aquele processo, para aquele produto que estava sendo produzido ali. Porém, se tu quisesse mudar o produto, se tu quisesse mudar a linha, tu tinha que fazer toda uma modificação nos diagramas elétricos e mudar todos aqueles painéis elétricos. Então era muito difícil de mudar a programação caso os produtos tivessem algum nível ou começassem a exigir algum nível de flexibilidade na linha para produzir produtos variados. Então, existindo um programa, a gente altera muito fácil os parâmetros dele, né? Então isso é uma coisa importante de usar programas, ou seja, usar controladores que a gente consiga programar eles. Porque tu pode mudar parâmetros, tu pode configurar remotamente esses parâmetros. Cada produto que chega, tu pode consultar uma base de dados para puxar os parâmetros que vai precisar de tempo, de temperatura, né? E a gente consegue ter receitas. Ou seja, a gente consegue usar uma mesma linha para produzir uma série de produtos diferentes, né? Então, essa é uma vantagem do programa. Outra vantagem é que pode fazer uma calibração ali na hora, né? Tu pode digitar, botar uma equação para fazer um offset, né? Para calibrar esses sensores, por exemplo, que esse equipamento vai ter. Então, o programa agrega uma grande flexibilidade a qualquer sistema de manufatura ou qualquer processo que está usando, né, um controlador. Então, um exemplo, né, dessa questão de variar parâmetros é, por exemplo, se tu tivesse uma área de defumação, né, um sistema de defumação de produtos. Então, a gente pode ter uma série de produtos diferentes que vão ter que ficar mais tempo, vão ter que, dentro do ambiente, né, onde está sendo defumado, vão precisar de uma determinada temperatura, vão precisar de umas curvas de temperatura ao longo do tempo, né, para fazer a receita. Vai precisar um determinado valor de umidade, de ventilação, né, de quantidade de fumaça. Então, com isso, por exemplo, num programa, se tu tiver várias receitas, basicamente o que tu tá alterando nesse programa são os tempos, né, e os sequenciamentos. Então, com o programa, tu consegue flexibilizar muito a linha de produção, né, o teu sistema produtivo para comportar vários produtos. E bom, a terceira coisa, então, né, a gente falou de energia, falou de um programa que vai controlar o sequenciamento e o sistema de controle, que é o equipamento ou os equipamentos que vão ser responsáveis pela execução do programa, né? O programa é o teu conceito, digamos assim, a tua sequência conceitual, né? E o sistema de controle é quem vai pegar esse programa e vai fazer ele acontecer. Então, vai fazer o sequenciamento das operações, né, do processo, vai controlar essas variáveis e, além disso, pode ter algumas outras funções, como também monitorar a segurança da máquina, fazer diagnóstico e fazer coleta de dados. O que seria coleta de dados? É ler, né, essas diversas variáveis do processo aí, esses contadores, esses temporizadores, e coletar todos esses dados para que a gente possa depois guardar isso numa base de dados para consulta e para analisar o processo depois, tentar otimizar ele. Então, quem são os equipamentos que vão fazer isso, né? Que nem eu falei, CLP ou CNC, né? O programa roda dentro deles. Aqui tem um exemplo de um CLP, então, não entrando muito em detalhes, né, pessoal? Esse CLP, ele tem aqui a sua CPU, que é a sua unidade onde está o processador e onde tem uma memória lá dentro, onde executa o programa e ele armazena as coisas. E nesses vários cartões aqui, que a gente chama de slots, a gente tem várias entradas e saídas, né? Então esses fios que estão chegando aqui ao CLP e são emparafusados aqui, na verdade, são uma série de entradas e saídas, né, que estão ligadas a sensores e atuadores que vão trazer essas informações para o programa que está rodando aqui dentro, né?
Aqui a gente ainda tem um conversor de comunicação para comunicar esse CLP com um painel, por exemplo, ou com uma EHM, né? Então esse é o principal dispositivo que a gente utiliza hoje no controle de processos industriais, né? Porque ele é mais robusto, ele é feito para suportar certas temperaturas. Ele tem esses cartões que tu pode substituir em caso de algum problema. Tu pode expandir, botar mais cartões aqui, né? Pode colocar mais um aqui. E ao mesmo tempo tu pode reprogramar ele e tu pode se comunicar com ele. Então ele é o que é mais utilizado hoje, né? Aqui também a gente tem um outro exemplo, pessoal, de um SDCD, que é um sistema digital de controle. O que a gente está vendo nesse sistema, pessoal, são uma série de CLPs ou controladores ligados em diferentes redes, né? Estão vendo aqui vários controladores. E o que vocês podem ter, né, no sistema digital, geralmente ele está associado a um sistema um pouco mais complexo, onde tu tem esses vários controladores e vários módulos de I/O, inversores, tudo mais ligados em redes, né, numa infraestrutura de rede. E a gente tem aqui operações, sistema de operação numa máquina que está no local, né, o controle, os controladores estão em outros. Então aqui a gente vê uma hierarquia, né, uma hierarquia. E geralmente esse controle é distribuído, ou seja, tem aqui operações de controle acontecendo em vários lugares e várias trocas de dados entre esses vários controladores, dependendo dos dados que eles precisam um do outro, tá? Beleza, quais são as grandezas que geralmente vão ser controladas nos processos, pessoal? Várias delas são contínuas, tá? Temperatura, vazão, pressão, velocidade, pH, dependendo se for para produtos químicos, né? Distância, posição. E aqui posição, pessoal, pode ser uma posição contínua ou pode ser chegou numa posição ou não, né? Pode ser um dado digital, né? 0 ou 1 também. Torque, turbidez, tudo isso pode ser controlado. E o que acontece? Quando a gente fala de um sistema de controle, pessoal, tudo que a gente quer, as variáveis que a gente quer controlar no processo, elas vão ser as saídas do sistema de controle. Quando a gente pensa em um sistema de controle, pessoal, a gente pode pensar numa caixinha preta, tá? Vamos pensar nesse momento numa caixinha preta. A saída desse... Aqui está o nosso sistema de controle. E a saída desse sistema é a variável que a gente quer controlar, tá? Aqui a gente não está falando de saída de produto, né? Aqui a gente está falando de uma grandeza que a gente está controlando. E esse sistema ele vai ter algumas informações de entrada, que são os sensores, né, que vão fazer as medições, e também o valor que a gente quer atingir nessa variável de saída. Mas a variável controlada, então, pessoal, são todas aquelas variáveis que estão associadas às grandezas que a gente tem interesse em controlar num sistema, tá? E a gente chama de saída do sistema de controle. Só para dar uns exemplos para vocês, por exemplo, num veículo, num carro, se a gente quiser controlar a velocidade, isso seria a variável controlada do nosso processo. O que a gente vai fazer para mudar ou controlar a velocidade é a posição do acelerador, né? Quanto mais a gente acelera, mais rápido esse carro tende a andar. Então, a variável controlada é a velocidade, mas a variável que a gente está manipulando é a posição do acelerador, né? Ou a injeção de combustível no motor. Então a gente tem que ter essa relação aqui, a gente precisa entender que para mudar geralmente a variável controlada, pessoal, a gente vai mexer, a gente vai manipular uma outra variável do processo que vai causar a mudança dessa variável controlada. Um outro exemplo, vocês têm um duto, né? Vocês têm uma tubulação e vocês têm que controlar a vazão, vocês têm que regular em metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora essa vazão. E para controlar a vazão, na verdade, o que a gente vai fazer é modificar a posição de uma válvula, né? Por exemplo, aqui nessa tubulação tem uma válvula e abrindo e fechando essa válvula um pouco mais, um pouco menos, vocês modificam a vazão. Então, o que vocês querem controlar é a vazão, mas o que vocês estão manipulando é a posição da válvula, né? Outro exemplo, vocês têm um computador ali que tem um sensor de temperatura dentro dele e o computador não pode passar de 60 graus, 70 graus. Então, o que a gente vai fazer para controlar essa temperatura é alterar a tensão
no motor do cooler, por exemplo. A gente pode variar essa tensão entre, sei lá, 7 e 12 volts para fazer esse cooler acelerar ou desacelerar, né? Para manter essa temperatura, né? Através da ventilação, resfriar. Então, o que a gente quer controlar é a temperatura. Isso é a saída, digamos assim, do sistema de controle. E o que a gente está manipulando, na verdade, é a tensão no motor. Outro exemplo, né? Iluminação de uma sala. Vocês querem manter um ambiente com uma determinada intensidade luminosa. Vocês podem, por exemplo, manipular a posição desse dimmer aqui, e esse dimmer vai variar a tensão que está sendo aplicada na lâmpada, né? A potência total aplicada na lâmpada. Então, esses dois conceitos são muito importantes dentro da área de controle, né? Uma coisa é a variável que a gente está controlando e outra é qual a gente está manipulando, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais. Então, essa variável manipulada é aquela que precisa ser modificada para causar uma mudança na saída, tá? Então, é isso que eu falei. E quem causa isso, pessoal, é o atuador, tá? O atuador é um elemento de um sistema de controle que vai interferir na variável manipulada, tá? Vai ser um motor, uma válvula, um relé, né? Então, o atuador é o responsável por fazer essa modificação, causar uma mudança na variável manipulada e, por consequência, uma mudança na variável controlada, tá? Então, a gente tem dois tipos de sistema, pessoal, de controle, tá? O sistema em malha aberta e em malha fechada, tá? Ou laço aberto, laço fechado também. Então, por exemplo, a gente tem aqui um aquecedor elétrico, tá? O que a gente vê nesse aquecedor é basicamente essas resistências elétricas aqui que fazem o aquecimento, uma chave de liga e desliga. Não tem nenhum tipo de sensor aqui que está medindo a temperatura ambiente para, por exemplo, vou botar a temperatura ambiente em 30 graus, quando chegar ali eu vou desligar essas resistências. Isso é um sistema em malha aberta, ele não tem sensor, tá? Ele não tem nada para medir, ele só tem um atuador e liga, né? Uma torradeira é um outro exemplo, né? Ela tem um temporizador, tem uma potência, mas ela não tem nenhum sensor para ver se esse pão está torrado do jeito que a gente quer ou não. A gente tem que fazer um ajuste uma relação entre potência e tempo, né? E um motorista também, se o motorista estiver dirigindo de olhos vendados, né? O que vai acontecer? Ele não tem noção de direção. Então seria um motorista de olhos vendados dirigindo também seria um sistema em malha aberta. Então, a grande característica do sistema em malha aberta é não possuir verificação. Ou seja, a gente não está de maneira nenhuma controlando, né, o resultado final, onde vai chegar, né, como a nossa variável que a gente quer mudar vai chegar. Ele não tem ações corretivas, então, não tem garantia de resultado, porém eles são mais simples. E em geral a gente tem um temporizador que a gente vai usar para ligar durante um tempo, para acionar esse sistema durante um tempo. E claro que esses sistemas têm um grande risco de não atingir o resultado que a gente quer, né? Não chegar na variável, no valor que a gente quer para a variável controlada. Geralmente a gente vai precisar calibrar esse sistema porque ele vai perdendo as características. Mudou a temperatura, tem que mudar o tempo. Mudou a temperatura ambiente, mudou a umidade, tem que ir lá fazer um ajuste. Então o sistema em malha aberto, né, tem sempre essas questões. Não tem nada de medição. E quando é que a gente vai usar os sistemas em malha aberta, pessoal? Quando as ações do sistema de controle são simples, tipo ligar uma resistência durante um tempo, né? A função do atuador é confiável, ou seja, não tem nada que possa causar grandes acidentes ou riscos, se esse atuador, conforme ele funciona, né? E os distúrbio é um conceito bem importante dentro de sistemas de controle, não afeta significativamente a saída. Então se um dia lá tiver mais quente e eu usar a torradeira, pode ser que fique um pouquinho mais torrado o pão, mas não vai chegar a estragar o pão ou queimar a fatia de pão, né? Então esses distúrbios do ambiente, eles não afetam tanto o resultado final, tá? Que a gente quer chegar. Então alguns exemplos de distúrbios, né? Uma variação de tensão na rede elétrica, temperatura ambiente, umidade, a carga, né? Dependendo do que for, né? Então o sistema de malha aberta, ele resolve alguns problemas, tá? Mas em geral, quando a gente está falando de processos industriais, a gente quer ter um controle sobre essas variáveis de saída. A gente não quer simplesmente ligar e deixar acontecer. Porque muitos processos, eles precisam que uma receita seja executada respeitando certos limites de temperatura, de pressão, de vazão,
para ter a mistura adequada dos produtos, para ter a fermentação adequada, né? Então, em sistemas de controle, a gente sempre vai tentar fechar a malha, fazer uma malha fechada. O que quer dizer uma malha fechada, pessoal? Que a gente vai desempenhar 3 atividades no controle dessa variável que a gente quer controlar. Primeiro é medir ela. Então, por exemplo, a gente vai medir a temperatura no ambiente, né? Então, existe um sensor que faz essa medida, tá? Uma vez que a gente mediu, a gente sabe a temperatura ambiente, por exemplo, a gente quer controlar a temperatura no ambiente, a gente compara esse valor medido com o valor que a gente quer. Então, por exemplo, a temperatura está em 20 graus e a gente quer que chegue em 24 ou 25. Então, a gente compara. Para isso, a gente usa um controlador. Nesse controlador, geralmente, ele tem esse valor configurado, né, o valor desejado, a gente compara ele com o valor e, dependendo dessa diferença, a gente vai tomar alguma ação para atuar no processo, para modificar o valor que a gente quer chegar, né? Então, a gente mede, compara e atua. Atua, modifica o processo, aciona uma resistência para esquentar mais o ambiente, libera lá uma válvula que vai trazer vapor quente, libera um trocador de calor para ter mais vazão, né, de vapor, para esquentar o ambiente. Então, sempre vai estar acontecendo essas 3 atividades periodicamente. Mede, toma uma decisão e atua. Mede, toma uma decisão e atua. Isso tu faz a cada segundo, a cada meio segundo, a cada 10 segundos, a cada minuto, dependendo do sistema que tu está controlando. Então, atuar significa mexer, né, através do atuador. Então, aqui a gente já teve alguns conceitos definidos, né? Medir, que é usar algum tipo de sensor para adquirir a informação da variável, comparar esse valor com o valor desejado, que a gente chama de set point. Quem faz isso é o controlador, e atuar no processo para chegar no valor desejado através do atuador, tá? Para dar um exemplo disso, a gente tem aqui essa figura de um operador fazendo um controle manual de temperatura. Mas está em malha fechada, tá? E aí tem umas perguntas aqui para a gente poder compreender melhor. O que a gente está controlando nessa figura, pessoal? Olha só, a gente tem um tanque aqui. Vocês estão vendo que está entrando vapor, então vapor de água, né, quente. Ele passa por uma tubulação e sai condensado aqui, né? Então, quando o vapor resfria, ele sai úmido, né? Ele sai condensado. Então, a gente tem um trocador de calor aqui. Vocês estão vendo que aqui entra um fluido que tem que ser aquecido, nesse tanque. Aqui dentro tem uma troca entre essa temperatura, esse calor do vapor e esse fluido. E aqui sai esse fluido aquecido. Então, olha só o que esse cara está fazendo. Ele está usando a mão dele para medir a temperatura aqui, ó, né, desse fluido, e aqui ele está mexendo numa válvula que vai regular a entrada de vapor, tá? Então, o que está sendo controlado, pessoal? Na verdade, o que está sendo controlado aqui é a temperatura desse fluido que está saindo, né? Por isso que ele está com a mão aqui, ele está medindo como é que está essa temperatura. Onde está a saída? A saída está aqui. A saída não é o fluido aquecido, pessoal, a saída é a temperatura, tá? É isso que a gente quer controlar, essa é a nossa variável controlada, tá? VC aqui eu botei. Qual é a variável manipulada, pessoal? É a posição da válvula aqui ou a entrada de vapor. Então, aqui está a nossa variável manipulada, tá? Qual é o valor desejado? E onde é que está o valor desejado disso, pessoal? Onde é que está essa informação aqui? Está aqui dentro da cabecinha do operador. Ele sabe mais ou menos essa temperatura, esse valor desejado, esse set point, né? E quem está controlando, quem está sendo o controlador? Está sendo esse cara, está sendo o cérebro dele. Ele está medindo, então o sensor está aqui, né? Ele está tocando o cano para medir a temperatura dele. Ele está comparando isso com uma memória que ele tinha e ele está tomando uma decisão para ver se esse vapor está para manipular aqui, e caso esteja muito baixo, deixar entrar mais vapor, ou se estiver muito alto, restringir um pouco. Vocês conseguem ver alguns problemas? Isso aqui é mais ou menos o que a gente faz no chuveiro no inverno, né? A gente fica lá mexendo a válvula para setar a temperatura que a gente gosta, tá? Só que para um processo industrial, pessoal, esse controle manual ele é bem zoado, né? Porque, primeiro, se o cara tiver com febre, se o cara tiver doente, se o cara tiver meio desconcentrado, ele vai medir ali meio desatento e daqui a pouco ele vai abrir demais a válvula, vai fechar.
Daí ele vai sair dali, daqui 1 hora ele volta para fazer essa medição e o processo está completamente fora dos valores que ele queria, né? Então o controle manual, ele, nesse tipo de aplicação, ele não é muito desejado. Primeiro porque ele vai exigir a atenção desse operador periodicamente. Tu não vai ter uma confiabilidade, né? Se tu precisasse ter 1 grau de tolerância para cima ou para baixo, é muito difícil para o operador ter essa sensibilidade, né? Até porque o ambiente que ele tá, se for frio ou quente, vai atrapalhar, né, a referência dele. Então tu tem que ficar periodicamente ali, o cara pode estar desatento, né? Daqui a pouco essas mexidas que ele dá não são suficientes ou mexem demais no processo, atrapalham, né? Então o controle manual, ele acaba sendo pouquíssimo usado, né? Ou pouquíssimo vantajoso ao longo do tempo, né? Porque ele tem esses problemas. E aí o que se faz é botar um controlador, botar um dispositivo que vai ser responsável por esse controle. Então, pessoal, nesse dispositivo a gente vai configurar o set point, que seria o valor desejado, né, para saída. Então, por exemplo, a temperatura que a gente quer, tipo 30 graus. Esse poderia ser o nosso set point. Isso a gente configura no controlador. O controlador vai comparar o set point com o valor que a gente quer para o processo, né? E a saída aqui, pessoal, seria a variável que a gente quer controlar, né? Então, por exemplo, se tivesse em 25 graus a saída aqui, né? A gente mede essa saída numa tubulação, num determinado ponto do processo. Coloca um sensor nessa saída. Esse sensor fornece ao controlador a informação dessa temperatura atual, 25 graus, né? Esse controlador compara o set point com o valor atual e manda um comando para um atuador, por exemplo, uma resistência elétrica, né? Então ele manda aqui acionar, né, através de um relé, por exemplo, uma resistência elétrica. E aí ele vai acionar para aquecer, né? Esse aquecimento que esse atuador vai desempenhar vai gerar uma mudança no processo, e nesse processo vai mudar, né, o valor de saída. Então esses seriam os elementos de um sistema de controle de malha fechada, né? Um controlador, o atuador, o processo, em si a planta, né, onde está sendo feito isso, o valor que a gente quer para a saída. Isso aqui não é saída de produto, tá, pessoal? Cuidado para não misturar saída que a gente falou na aula anterior com sistema de controle. Sempre sistema de controle está associado a alguma variável, tá? Que a gente quer controlar. Então esses são os 4 elementos principais, né? Controlador, atuador, processo, sensor, e a ideia de valor desejado de saída e valor, que seria o set point, e o valor atual da saída. Aqui tem um outro exemplo como é que poderia ser um controle por computador em malha fechada, tá? Então a gente tem o set point aqui, ó, a entrada programada, o valor que a gente quer para a saída. A gente tem uma interface que vai, por exemplo, acionar um relé para um aquecedor que vai aquecer esse forno. Aqui a gente tem o sensor de temperatura que passa por um conversor AD, vai para uma interface e volta para o PC. Então a gente vai comparar a entrada programada com o valor que veio aqui do termômetro e vai ligar ou desligar esse relé para aquecer esse forno elétrico. Aqui a gente pode mostrar um gráfico também, né, ao longo do tempo, da temperatura, né? Mas esse é um exemplo de sistema em malha fechada, né? Atuador aqui, sensor aqui, controlador, set point, né? Então aqui a gente tem também um diagrama, né, dos dois tipos. Sistema em malha aberta, basicamente tem um controlador, o parâmetro que pode ser um tempo que vai ficar ligado ao atuador, liga, e o processo é essa variável de saída. E no sistema em malha fechada, que nem nas figuras anteriores, controlador, atuador, processo, leitura da variável de saída, sensor de feedback, controlador e o valor de entrada desejado. Um outro exemplo de sistema de controle de posição em malha fechada, tá, pessoal? Um drive de CD, por exemplo, que a gente tem no notebook, ele tem aqui o motor que faz o disco girar e ele tem um sistema de laser aqui que se desloca, tá? Que muda essa posição para conseguir fazer a leitura ali do CD, né? Para ler os dados que estão no CD. E aqui embaixo que a gente tem, pessoal, né? Aqui está o motor onde vai o CD em cima, aqui está o laser e aqui a gente tem uma barra, uma unidade, que tem um outro motorzinho aqui e um sistema de engrenagens e redução que faz esse
esse laser se deslocar para uma posição ou outra, tá? E o que a gente tem aqui geralmente é um sensor instalado. Esse sensor, ele consegue medir quantos pulsos, né, ou quantos passos essa rosca sem fim gerou aqui para movimentar esse carrinho. E o que a gente faz, né, no controlador do CD é definir uma posição que a gente quer atingir, né, e o controlador vai atuar, né, através do motor para modificar essa posição. Então a gente tem aqui, digamos, a área de trabalho, o X atual, a posição atual, e o encoder óptico aqui, que seria esse sensor que vai mandar a posição de volta para o controlador, para saber quando chegou no lugar, né? Aí com isso a gente consegue controlar a posição aqui. Beleza? Então falamos aí de o que é automação, o que é controle e malha fechada. O que mais geralmente, pessoal, e eu só vou falar rapidamente, sem muitos detalhes, tá? Mas além disso, além desse programa que cuida do sequenciamento das operações, muitas vezes a gente vai ter programas que vão ter outras tarefas, além só de controlar o processo, como, por exemplo, monitorar a segurança, tá? Através de alarmes NR12, que é segurança de máquinas, né? Então, geralmente um CLP, né, um controlador que a gente tem, ele ainda vai ter uma série de sensores que ele vai monitorar para proteger os equipamentos dos trabalhadores. Então, para evitar, por exemplo, que um trabalhador invada o espaço de trabalho, né, de uma máquina, de um robô, e acaba sofrendo um acidente. Então, em geral, os CLPs eles vão ter uma série... Os programas que a gente implementa, eles ainda vão ter um bloco, digamos assim, de código, né, de código-fonte, para fazer a monitoração de segurança. Então, sempre que a gente estiver programando um CLP, por exemplo, a gente tem que estar pensando também nessas funções auxiliares, para evitar acidentes, para evitar perda de produtos, para evitar falhas, né? Então, monitoração de segurança é uma das coisas que a gente tem que se preocupar. Questão de diagnóstico, né? Então, por exemplo, muitos... aqui eu até deixei uns slides falando ainda da segurança de fins de curso, câmeras, né? Barreiras para detectar invasão enquanto uma prensa está funcionando, uma gaiola para um robô para evitar acidentes, né? Com proteção aqui para detectar intrusão, né? Aqui tem uma outra figura do operador também, o braço robótico trabalhando e ele, né, protegido através dessas barreiras óticas que estão monitorando a invasão. Tem mais uma coisa sobre segurança ainda, né? Que antigamente, pessoal, tu fazia o projeto da máquina e só depois, no final, que tu pensava na segurança, tá? Então, primeiro tu fabricava a máquina e depois pensava, agora vamos proteger ela, vamos botar segurança. Enquanto que hoje o processo de segurança ele é pensado, por causa da NR12, dessa filosofia, em todos os processos de criação de uma máquina, de um maquinário, tu tem que pensar na segurança. Então, identificar riscos antes de começar o projeto da máquina, pensar na segurança durante a montagem, manutenção, troca de ferramentas, pensar na segurança de acordo com o nível de segurança. Então, a norma define para cada tipo de equipamento diferentes níveis de segurança. E, né, a segurança não pode ser mais pensada só no fim do projeto. Ela tem que ser pensada num projeto como um todo. Então a gente já parte desenvolvendo uma máquina pensando na segurança dela e pensando na programação, em quais equipamentos a gente vai usar para garantir a segurança, tá? Então isso é uma mudança de paradigma que teve aí nos últimos 10 anos, mais ou menos. Além disso, pessoal, o que mais vai ter no programa, tá? Só para comentar também aqui, segurança de operações, né, NR12, trata de segurança de máquinas e equipamentos, então, e é um grande nicho de mercado para o engenheiro, né, trabalhar com a segurança, integração e proteção de máquinas e a parte de segurança do trabalho também, tá? Bom, além disso, pessoal, o programa, agora sim, né, tinha vários slides aqui que eu fiquei falando do programa. Mas enfim, diagnóstico e manutenção também, pessoal. Muitos equipamentos que vão conversar com o controlador, por exemplo, um inversor de frequência, um módulo de I/O, eles vão ter funções de diagnóstico também. Ou seja, vocês conseguem ver se está funcionando, se teve alguma falha, né? Então, além, né, dessas outras funções, diagnóstico é uma função importante que a gente vai ter que botar no programa, geralmente. Que é fazer essas checagens para ver se todos os dispositivos que estão ligados estão funcionando adequadamente, se tem algum sensor que está em falha, né? Outro exemplo também, pessoal, às vezes a gente pode colocar nas máquinas alguns sensores para medir a vibração,
para medir alguma variável que pode estar com problema, para fazer manutenção preditiva, para prever possíveis falhas que vão acontecer nesse sistema antes que aconteça, né? Antes que dê defeito, antes que a máquina quebre, por exemplo. Então, tudo isso são coisas que a gente pode fazer na nossa programação, né? Para fazer esse sistema ficar mais robusto, para fazer todo esse controle que a gente está fazendo, toda essa automação ficar mais robusta, né? E além disso, dependendo se a gente estiver usando uma interface gráfica e tal, a gente ainda pode também, uma vez que diagnosticou uma falha ou alguma situação errada, já botar alguma mensagem para avisar, né, de um procedimento de conserto ali, ou de alguma forma ajudar o operador para que ele vá lá resolver diretamente o problema. Aqui um exemplinho também de uma monitoração de vibração, né, num motor. Aqui um exemplinho também de manutenção, né, de como fazer a manutenção usando realidade aumentada. Tudo isso a gente consegue integrar, pessoal, com o controlador se ele tiver comunicações, né. Deixa um slide aqui a mais. Mas enfim, outra coisa, né, pessoal, é recuperação de erros. Então, na programação de vocês já podem tentar criar lógicas ou mecanismos para detectar esses erros, para tentar classificar, monitorar e para recuperar também. Ou seja, detectou um erro no processo, dá um aviso para o operador para o processo, dá um aviso que vai parar o processo daqui no próximo ciclo para fazer um ajuste, né? Então a gente tem várias estratégias aí que a gente pode programar, né? Ou pensar na hora que está desenvolvendo uma solução para corrigir esses erros, né? Então tudo isso, pessoal, a gente pensa dentro da automação num processo. A gente não vai simplesmente fazer um programinha lá que vai fazer as entradas e saídas. Isso seria o básico. O importante é a gente tentar usar todos os recursos que a gente tem nos equipamentos, nos controladores, para fazer uma lógica bem robusta e que vai agregar bastante, né, no processo e vai ajudar esse processo a funcionar bem, a ser corrigido logo e a fazer diagnósticos bons que vão permitir evitar, né, problemas nesse processo. E por fim, pessoal, vamos falar dos níveis de automação aqui. Então, a gente vai ter, né, essa aqui é a pirâmide da automação que a gente já falou, e ela geralmente conceitualmente é dividida em 5 níveis, né, nessa hierarquia. O nível de chão de fábrica, o nível de controle, supervisão, planejamento e gerência. Todos esses níveis, pessoal, eles estão integrados através de algum tipo de tecnologia, tá? Essas tecnologias geralmente utilizam redes de computadores, porém, as tecnologias de rede, elas mudam dependendo do nível e da ligação. Aqui em cima a gente vai ter redes mais genéricas, com mais taxa de dados. Aqui embaixo, redes mais voltadas para aplicações industriais com baixa taxa de dados, né? Então, no nível 1, pessoal, estão os elementos diretamente ligados às máquinas e processos. Ou seja, entradas, botões, sensores, chaves, todo tipo de elemento que vai trazer uma informação para o sistema de controle, tá? E as saídas ou atuadores, que são todos aqueles elementos que a gente vai acionar ou mandar algum tipo de sinal para ativar eles. Motores, relés, aquecedores, válvulas, tá? Luminosos, né? E geralmente os atuadores vão modificar o processo, e são as saídas. Então as entradas fornecem informações, os elementos atuadores atuam no processo. Acima disso a gente tem o nível de controle, tá, pessoal? Que é o controle automático dos processos. Então aqui a gente vai ter os computadores industriais, os controladores de robôs, os controladores de temperatura, simples, né? Liga, desliga. Os relés programáveis, que são o CLP simplificado, com menos recursos, e os CLPs, geralmente, né? Esses são os equipamentos que a gente vai ter. E o que a gente tem nesses... Em geral, a gente tem um programa ou uma lógica que vai ser utilizada para sequenciar as operações do processo. Ou seja, aqueles sinais de entradas e saídas vão estar ligados nesses controladores, né? Por exemplo, aqui as entradas ou sensores estão ligados no controlador, ele roda uma lógica e aciona saídas para os atuadores. Aqui para ter um exemplo, né, de uma aplicação, a gente tem um sensor de nível, né, que seria uma entrada, ligado a um controlador. Dependendo como está esse nível, a gente atua numa válvula que vai regular a vazão de entrada aqui de um líquido, para tentar regular
esse nível aqui dentro de uma faixa desejada, né? E aqui a gente tem uma vazão de saída que é, por exemplo, o consumo que um processo está fazendo, é uma perturbação que esse processo vai ter, tá? Mas tudo está ligado no controlador, né? Sensor, atuador. Acima disso, pessoal, a gente tem o nível de operação, então aqui a gente tem a supervisão do processo, né? Não sempre a gente vai ter isso, mas em geral a gente tem algum tipo de interface onde a gente consegue monitorar e supervisionar esse processo, coletar dados, né? Então a gente coleta os dados dessas variáveis, coleta estatísticas, históricos, né? Faz registros de manutenção, né? Tudo isso a gente pode usar como informação para analisar o processo e melhorar ele. Então aqui tem uma figura justamente disso, né? O nível de supervisão e operação, geralmente a gente vai ter ali umas interfaces onde a gente vai ligar, desligar, alterar parâmetros, né? E monitorar o processo. Acima disso, pessoal, o nível de fábrica é o nível de planejamento da produção, planejamento de manutenção, planejamento de requisição de materiais, para fazer toda a parte de organização e planejamento, e também de controle de estoque, de qualidade, de rastreamento de materiais. Então a gente chama ele de nível de fábrica, ou nível de produção, onde ficam justamente essas tarefas da engenharia de produção, que é planejamento e controle, tá? E acima o nível de gerência, que é a parte de administração geral. Então aqui a gente tem as informações corporativas, as decisões, marketing, vendas, projetos, né? Essa parte mais estratégica das atividades. Beleza? Então acho que o curso de engenharia e as disciplinas eles estão distribuídos para a gente entender um pouquinho de cada um desses níveis, né? Mas muito mais voltado para o nível de integração, que são os níveis 1, 2 e 3. A maioria dos conhecimentos que a gente vai desenvolver na engenharia de controle e automação estão focados nesses 3 pontos. E aqui em cima é mais alto nível, assim, um pouco mais geral, assim, o conhecimento que a gente vai adquirir. Beleza, pessoal? Então essa seria a aula sobre introdução à automação e controle. E o que a gente viu no apanhado geral é justamente a ideia desses conceitos principais que definem o que é controle, né, variável controlada, set point e tudo mais. O que é automação? Então, vamos lá. O que é automação para você? Comenta aí embaixo no vídeo, curte o vídeo também, compartilha se quiser, segue o canal. E para os meus alunos aí, né, o material complementar tá em kiki.com.br ou no Moodle. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.